Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Então vamos para a primeira aula do terceiro bimestre em filosofia. Gente, vai funcionar da seguinte maneira, tá? Vai ser tudo pelo sistema. A gente vai. Eu vou compartilhar com vocês a aula, os slides e o exercício no sistema. A chamada da aula de filosofia vai ser pelo sistema. Quem responder o exercício que é só uma questão lá, vai ganhar presença, quem não responder ganha falta. É assim que vai funcionar e eu vou explicar para vocês nas nossas reuniões ao vivo que a gente vai fazer em geografia e história. Em filosofia vai funcionar assim, beleza? Então vamos lá, no terceiro bimestre a gente vai estudar a filosofia no período medieval. Né? O sétimo ano já teve esse período, o sexto ano ainda não. Mas lembrando, o que foi o período medieval? Após a história antiga, após o período antigo, após a queda de Roma, o, o Império Romano ele vai sofrer vários ataques dos povos bárbaros, que levaram ao seu desfalecimento. Então, vai surgir na Europa Central uma nova estruturação da vida social. Né? Toda aquela questão de cidades grandes, iluminação, toda aquela coisa grande que tinha nas sociedades antigas, vão diminuir, vão retroceder. Então a Europa vai passar por um processo de ruralização do seu trabalho. Né? E nesse período, a Igreja Católica ela surge como uma instituição social muito forte, se não a mais forte do período. Então ela se consolidou como uma organização religiosa e difundiu o cristianismo por toda a Europa. Então a igreja ela começou a ter um importante papel político. Então ela se tornou dona de um terço de todas as áreas da Europa. Ou seja, se pegasse toda a Europa, dividisse por três, um pedaço desse seria da Igreja Católica. O cristianismo é uma religião que surgiu no interior do Império Romano a partir do século I, como seguidores do pensamento de Cristo. A Igreja Católica foi a única instituição representante da fé cristã até a Idade Moderna. Né? Até ter ali até ter o que a gente vai estudar né, lá no sétimo ano das reformas protestantes, a Igreja Católica vai ser a única igreja cristã que existiu. Então a sua doutrina integra elementos de diversas correntes de pensamento, tanto cristão como grego. A tarefa de construir a doutrina foi dos padres da igreja e outros líderes cristãos, ou seja, todo mundo que estava ali dentro da igreja começou a criar a doutrina da Igreja Católica. Então não se poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos humanos pela Bíblia. E toda a interpretação e a escritura sagradas e a escolha da Bíblia foi feita pela Igreja Católica. Então a gente vai ter aí um pequeno embate né, nesse período entre a fé e a razão. Né? Por quê? Para a razão, Deus é uma substância infinita. Ou seja, o que é a razão? A razão é o conhecimento da ciência. Né? Então, Deus é infinito. Mas é preciso provar que sua essência é constituída por uma vontade onipotente e um intelecto onisciente. Ou seja, você tem que provar que Deus tem todos esses aspectos. Já para a fé, Deus é perfeito, é bom, é misericordioso, ele pune os maus e recompensa os bons. O cristianismo ele se baseia na fé, que seja o quê? É a crença irrestrita às verdades reveladas por Deus e aos humanos pela Bíblia, interpretadas segundo a igreja. Vamos lembrar, na época medieval, o povo não sabia ler, então a Bíblia era apenas interpretada pela igreja, né, em latim, e, pô, eles não sabiam nem ler a própria língua, imagina em latim, né, gente? Então a fé, ela é a fonte mais elevada das verdades reveladas, ou seja, é tendo fé que eu serei salvo e que eu creio que a Igreja Católica é verdadeira. Toda investigação filosófico-científica não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé. Ou seja, se eu fosse estudar filosofia, ou se eu fosse fazer uma pesquisa científica, se fosse contra a fé da igreja, eu estava errado. Porque a verdade que a ciência grava, ela é apenas revelada por Deus. Ou seja, é Deus que mostra com a racionalidade, ou seja, com a razão, as verdades da fé.
vai ter um período em que a fé e a razão vão andar juntas. Então, alguns pensadores cristãos vão começar a defender a filosofia dentro da igreja. Então, o pensamento filosófico dos gregos, que a gente estudou até agora, vai servir para a igreja justificar o seu conhecimento. Então, conciliando a fé cristã e a filosofia grega, isso permitia que a igreja enfrentasse os descrentes com armas racionais de argumentação, ou seja, eu não acredito em Deus, porque eu não tenho fé. Mas através da filosofia grega, através lá, por exemplo, de Platão, que tem o mundo dos espíritos, que é superior, o mundo da carne, eu conseguiria provar que Deus existe, porque há um mundo espiritual para os gregos. Então, convencer os descrentes pela razão para fazê-los aceitar a imensidão dos mistérios divinos. Ou seja, usando a argumentação, usando a razão, usando a lógica, eu ia convencer que Deus existe. Então vamos lá. A fé vai acabar se baseando assim, né, nos padres apostólicos, que são os apóstolos que tinham os temas morais, os padres apologistas, que defendiam o cristianismo contra a filosofia pagã. Né, vai ter a patrística, que pretendia conciliar entre a razão e a fé. Né, que Santo Agostinho é um dos mais influentes desse momento, que ele vai conciliar a filosofia platônica, né, com a igreja, e a escolástica. Uma sistematização da filosofia cristã, ou seja, ele vai fazer um sisteminha para a filosofia, que é São Tomás de Aquino. Então, desses movimentos, o mais importante para a gente estudar vai ser a patrística e a escolástica, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Né, toda essa filosofia vai ter uma ênfase nas questões teológicas, ou seja, na Trindade. Deus, Pai, Espírito Santo. Né, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na encarnação, em Deus. No Filho, na liberdade, na salvação, na razão e na fé. Então, gente, como eu falei para vocês, o exercício que eu deixo é: o que é fé para você? Entra lá no sistema, responda lá, que vai ser a chamada para vocês, beleza? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.